Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Estão achando a live diferente, assim, o cenário diferente, né? É que eu estou no Espírito Santo. Estou aqui em Castelo, que é a cidade natal do meu pai e a cidade natal da minha esposa, né? Como eu previa, quarta-feira eu não consegui fazer live porque eu saí do Rio 7 da manhã e cheguei em Castelo, eram 7h35. Quem é que está aqui? Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Né? Ontem, quinta-feira, eu quis fazer live, mas a festa de Corpus Christi aqui é uma coisa maravilhosa, mas acabando a quase 8 horas. Então não consegui fazer live. Hoje eu não podia deixar de fazer, né? Boa noite, paz e bem, tá dizendo Ana Paula. Então eu estou fazendo uma live improvisada. Hoje não tem ring light, né? Eu estou usando o notebook da minha esposa para ler o texto e servir de apoio para o celular. Mas acho que está dando para ver bem, né? A família está reunida lá na sala, então não devem aparecer hoje. Mas acho que era importante a gente fazer a reflexão de hoje, porque o evangelho de hoje tem uma mensagem muito importante, né? Eu também não tenho o meu habitual, né? Então não tenho muita ideia da hora. Eu estou tentando arrumar um relógio aqui. Achei um reloginho aqui, uma aplicação de relógio, 19h34. Ainda temos um minutinho, vamos ver se o programa do Google abre, né, o Google Chrome, abre para a gente ler o Evangelho, né? Oi, a Marli entrou. Oi, Marli, você tá aí na sala, mulher? Marli é minha cunhada, tá ali na sala, né? Então, tô aqui com tudo adaptado. Deixa eu digitar aqui, ó. Liturgia da palavra, liturgia diária, CNBB. Tá quase começando, pessoal, aqui, ó. Só o tempo de entrar, né? Ai, não tá entrando. Já entrou a internet, o WhatsApp é que não está entrando. Oi, Torre, boa noite, paz e bem. Já temos gente do Rio, gente de Castelo. Eu estou aqui em Castelo hoje, não estou no Rio. Pronto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai vossos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se teu olho é doente, tu e teu corpo ficará na escuridão. Ora,
Se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Torre pergunta assim: está encastelado? Exatamente, estou aqui em castelo, encastelado, né? Vim para os tapetes, para a festa de Corpus Christi, para procissão belíssima, para uma homilia feita por Dom Luiz Fernando, que foi uma maravilha. E o Gilmar entrou, a Lena entrou, a família está lá do outro lado na sala e estão entrando, né? É porque eu estou aqui no quarto, a porta está fechada, eles não conseguem me ouvir. Como eu estava falando, esse evangelho é um evangelho muito interessante. O mocinho entrou também. É um evangelho muito interessante e eu acho muito oportuno que ele esteja sendo lido hoje, no dia seguinte à celebração de Corpus Christi. Por quê? Porque Jesus usa uma metáfora muito interessante quando ele fala assim: não junteis tesouro aqui na terra, junteis seus tesouros no céu, porque onde estiver o seu tesouro está o seu coração. Dom Luiz Fernando falou um pouco sobre isso na homilia que ele fez hoje, aliás, ontem. Porque o que significa o corpo de Cristo? O que significa realmente a Eucaristia? Como você entende o que Cristo te ensinou? De acordo com o que você realmente entende disso, você vai escolher juntar seus tesouros na terra ou seus tesouros no céu. E é muito interessante porque a gente meio que, como é que eu vou dizer? Mudou completamente algumas coisas. Né? Padre Hermes, né, um grupo de pessoas que trabalha na causa da canonização de Dom Helder Câmara, Padre Júlio Lancelotti e alguns outros padres que eu conheço, além do diácono Domingos, colocaram ontem uma frase que era assim: se não consegues reconhecer Jesus no mendigo e na porta da igreja, não o encontrará no cálice, de São João Crisóstomo. Essa frase pode parecer estranha para a gente, mas ela de forma alguma é uma frase estranha para o ensino da igreja. O Torre está dizendo, todos da teologia da libertação. Bom, isso é uma opinião sua, eu não discuto. Sabe por quê, Torre? Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar a Didaquê foi o primeiro catecismo escrito pela Igreja Católica. Né? Ele foi o primeiro tipo manual de como ser um cristão. E nesse manual está escrito assim: não negueis teus bens aos irmãos necessitados. Porque se não podes dividir com eles
os bens que passam, como é que eles poderão dividir com você os bens que não passam? É muito interessante, porque lá atrás, nas pessoas que conviveram com Jesus, havia a clara visão de que o cuidado, a atenção com a pessoa necessitada era uma das chaves do céu. Era uma das necessidades para a porta da salvação. Caridade, amor ao próximo, está com todos os católicos. Condição sine qua non. Exatamente. Exatamente. Não discuto isso. E aí eu fico pensando como é que a gente ainda continua não prestando atenção. Quais são os tesouros que a gente precisa juntar? O tesouro do amor ao próximo é essencial. Mas a gente não junta. Por exemplo, ontem e hoje, várias pessoas colocaram uma figurinha na Vatican News com uma frase do Papa Leão XIV. E dizia assim: a forma mais grave de pobreza não a forma mais grave de pobreza é não conhecer a Deus. E eu achei aquela frase estranha. Eu falei assim, tá faltando alguma coisa. Essa frase pode ser de Leão XIV, isso faz algum sentido na forma como ele escreve. Mas está faltando alguma coisa, eu não estou ouvindo Jesus aqui. E aí eu fui ver o documento. E é muito interessante, porque a frase começa assim, ponto. Como nos lembrava meu antecessor Papa Francisco na Evangelii Gaudium, uma das mais graves exclusões que os pobres sofrem é que eles, não, mesmo tendo a espiritualidade, a busca por Jesus, lhes é negado a atenção pastoral e os sacramentos. Ou seja, quando o Papa Leão XIV fala que a forma mais grave de pobreza é não conhecer a Deus, ele está dizendo o seguinte: existem grandes formas de pobreza, de sofrimento dos pobres. A pobreza é um sofrimento que brada aos céus, é uma injustiça inaceitável. Para piorar, a igreja não assiste pastoralmente essas pessoas. E se você pensar bem, isso vem exatamente de encontro à frase de São João Crisóstomo, quando ele diz que se você não reconhece o Cristo no mendigo da igreja, você não encontra na comunhão. Todo mundo na igreja os ajuda, mas quem nega aos pobres assistência? Todo mundo na igreja os ajuda. Não é verdade, Torre. Me desculpa, mas não é verdade. Primeiro, vários são as pessoas que não ajudam os pobres na igreja. Vários são as pessoas que, se você virar e disser assim, vamos fazer uma coleta especial
para os irmãos pobres. Eles não darão dinheiro. Vamos fazer uma coleta de alimentos para a cesta básica. Vários não darão alimentos. Eles até podem dar dinheiro para a igreja, e a igreja socorre essas pessoas. É verdade. Mas muitos não dariam essa mesma quantia se soubessem que eram para os miseráveis. Eu digo a você, eu conheço vários pré-vestibulares e eu sei de situações de pré-vestibulares que fecharam porque as comunidades de fé não ajudaram eles a se manter e com isso não ajudaram os irmãos pobres. Mas eu acho que é uma coisa mais gritante ainda. E eu já vi isso acontecer em várias igrejas. Se uma pessoa miserável entra numa igreja, aquele mendigo sujo, maltrapilho, aquela pessoa que está na indignidade, que não tem condição de tomar um banho, de usar uma roupa limpa, entra na igreja. Muitos olham para essa pessoa com escárnio, com desprezo. Muitos, inclusive, ficam tão incomodados que retiram essas pessoas da igreja. Eu não estou falando de alguém que seja louco ou que importune os outros. E eu quero dizer para vocês que, para mim, uma pessoa miserável que me pede um dinheiro, ela não está me importunando. Não está. Eu sei que talvez importune você. Você que está me ouvindo ou vai me ouvir, talvez te perturbe, te importune isso. Eu sei, pessoal. E eu não quero criticar você por isso. Eu estou dizendo que na minha visão, na minha forma de viver e de agir, um mendigo que me peça dinheiro não me importuna. Quem me conhece sabe, inclusive, que eu me preparo para essa situação. Né? Eu, por exemplo, não raro tenho um conjunto de notas de 2 no bolso direito traseiro da calça. Eu sei até onde fica. Por quê? Porque chega um irmão, eu não posso resolver tudo, mas eu vou lá e pego e dou um dinheirinho. Né? Peraí, tem aqui. Nossa paróquia tem a Micaela, cadeira cativa. A única coisa que paga é o cheirinho. Precisa ir com pregador no nariz. Mas nós temos um monte de outros mendigos na nossa igreja, na nossa capela, na nossa paróquia. E digo mais, eu não falo só da nossa paróquia, eu falo da igreja inteira. E eu não falo só da igreja católica, eu falo de toda a igreja cristã. Todas as comunidades de fé, se elas se juntam, se elas seguem Jesus, elas deveriam colher tesouros no céu. E os tesouros no céu, eles estão diante de toda a situação de indignidade. Eu não posso me calar frente à miséria das pessoas, como eu não posso me calar frente a situações de indignidade que nós temos nos cárceres do Brasil. Todo ano a Pastoral Carcerária produz um documento sobre as violações de direitos humanos no cárcere. E são enormes. Como é que eu posso colher tesouros no céu se eu não me revolto com isso? Sabe, pessoal, eu não estou dizendo que a gente possa resolver. Até podemos fazer alguma coisa, mas nós não podemos resolver isso.
mas nós temos que dizer que isso está errado. Os mendigos profissionais são chatos. Eles veem um gordo, veem em nós pedir dinheiro. Eu não sei se eles são profissionais ou não, mas quem me pede dinheiro, eu dou. Enquanto eu tiver dinheiro, enquanto eu tiver nota de 2, eu dou. E já houve alguns que me pediram explicitamente: o senhor não pode me comprar uma quentinha? Eu vou lá e dou uma quentinha para eles. Aliás, não raro, eu dou uma quentinha ou um suco, porque eu acho que eles precisam. E continuam, não são só os nossos irmãos presos, e os nossos irmãos imigrantes, e os nossos irmãos refugiados, e as pessoas vítimas das guerras e das atrocidades, e as pessoas que estão vivendo sobre regimes de ditaduras, ou as pessoas vítimas de um trabalho, de uma exploração inadequada, né? Refugiados aqui, o papo com eles é quibe. Não, você tem refugiados de todos os tipos aqui. Nós temos vários refugiados da Somália, por exemplo. Nós temos refugiados do Iêmen. Aqui no Rio, quer dizer, aqui em Castelo não, mas aí no Rio você tem pessoas que saíram dos seus países pelos mais variados motivos, né? Então, na verdade, Torre, a gente tem que pensar que a gente deve acolher esses refugiados. Temos gente da Somália, sim. Eles enfrentam aquele problema dos chamados senhores da guerra de lá. Né? Recentemente diminuiu. Mas se você pegar uns 15 anos atrás, a gente teve muita gente da Somália. Em São Paulo, você tem uma migração muito grande de gente do Afeganistão. Né? E esses são especialmente sofredores porque eles vêm, inclusive, com dificuldades até de educação dentro da língua deles, né? O Brasil é um país formado por refugiados. Temos um espírito acolhedor. Sabe, eu acho até que alguns de nós têm, mas muitos são os irmãos que pregam claramente a exploração e a destruição dos refugiados. Eu me lembro, por exemplo, quando nós tivemos o fluxo migratório grande da Venezuela, por causa do regime de ditadura de lá, chegaram a anunciar dizendo que os venezuelanos tinham causado um surto de sarampo no Brasil. Quando o surto de sarampo no Brasil se originou, na verdade, de uma cepa europeia que chegou no Porto de Santos. Mas sabe como é que é, né? Como comerciantes europeus não são refugiados venezuelanos, a gente falava mal dos refugiados venezuelanos em vez de falar mal dos comerciantes europeus. Então, assim, eu acho que a gente tem que prestar atenção. Como a gente tem que prestar atenção e condenar o racismo, condenar o machismo, condenar toda a forma de exclusão. Nós temos grupos na internet que têm desafio de botar fogo nas pessoas. Nós temos grupos na internet que desafiam adolescentes frágeis, adolescentes com problemas familiares ou problemas
até psicológicos, que são pessoas frágeis e vulneráveis. E algumas pessoas desses grupos, né, induzem esses adolescentes a se cortarem. Europeu é tudo bonzinho, eles só fazem coisas boas. Só que não. Eu acho que isso é que a gente tem que prestar atenção, sabe, Torre? Nós temos que nos dedicar a ouvir o final desse evangelho. Quando Jesus fala assim: o olho é a lâmpada do corpo, né? Se o teu olho é sadio, todo o seu corpo fica iluminado. E aí a gente tem que começar a olhar o mundo pelo olho da fé, né? Eu acho muito interessante quando você faz a referência de um método da igreja. A igreja nos chama ao método do ver, julgar, eu prefiro discernir e agir, né? Mas eu vivo sempre, vejam com o olho da fé. O olho da fé nos chama a ver as pessoas pelo que elas têm de bom e ver a sociedade o que tem de errado. Julgar é o termo que as pessoas falam, eu prefiro discernir. Eu aprendi com o Papa Francisco que discernir é mais do que julgar. Discernir é abrir-se para o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito daquele que falou pelos profetas, para que nós possamos entender o que é realmente errado, o que é realmente iníquo, o que é realmente contra a dignidade e a vida das pessoas. E uma vez que eu abri para o Espírito Santo o meu coração, deixei que ele me ilumine, eu tomo uma decisão mais adequada. E uma vez que eu fiz os 2 passos anteriores, é preciso agora que eu haja no mundo, que eu tenha ações concretas, dentro das minhas capacidades, dentro das minhas possibilidades, para que eu possa mudar as coisas. É por isso que eu não assisto mais qualquer coisa. Se for coisa ruim, louca ou cheia de maldade, estou fora. Faz algum sentido. Faz algum sentido. Bom, como eu estava falando, você olhou as pessoas com os olhos da fé, que busca o que é bom nas pessoas e o que é ruim nas situações. Abriu o seu Espírito Santo, fez um discernimento para que você possa julgar com o coração de Deus, com o coração misericordioso de Jesus. Agora está na hora de agir, ações concretas, ações verdadeiras, ações próprias. Para quê? Para que você possa juntar seus tesouros no céu. Tenho certeza que nenhuma dessas ações te trará vantagens, te trará benefícios. Você não será famoso nem respeitado, famosa nem respeitada por fazer assim. Mas seu tesouro está grande no céu e um dia você vai para lá. Amém? Agora são 8h01, tá? Eu vou encerrar aqui. Amanhã, sábado, eu farei a reflexão sobre as leituras do domingo, porque domingo eu vou viajar de volta para o Rio. Eu temo que a viagem seja tipo a viagem de ida. Na ida eu peguei o ônibus. O ônibus era de 7h30, eu cheguei em Castelo, era 19h40.
Eu temo que a volta eu chegue também uma hora dessas. Então não vou fazer live no domingo. Então eu farei live no sábado sobre a reflexão de domingo. Tá? Então amanhã a gente se vê. Vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Dulce dos Pobres, de Damião de Molokai, de Vicente de Paulo, de Nossa Senhora da Saúde, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.